queridos estudantes, eu sou a professora Marise Yabushita Rigotti e hoje nós vamos ter uma aula de geografia sobre pirâmides etárias. O objetivo da aula é interpretar um gráfico de pirâmide etária e analisar a sua importância na dinâmica demográfica. Nós vamos reconhecer os conceitos demográficos e os processos envolvidos na formação populacional e compreender, por meio da transição demográfica, que a população idosa no Brasil está aumentando. Vamos pensar juntos. Você sabe o que é uma pirâmide etária? Como podemos analisar a população de um país por meio de uma pirâmide etária? No local que você mora, há um predomínio de população jovem, adulta ou idosa? Você já ouviu falar do IBGE? Vamos relembrar então, nesta aula, o que é população. População é o conjunto de indivíduos que habitam uma determinada localidade. São as pessoas também chamadas de habitantes. Atualmente, as estimativas da população brasileira são de aproximadamente 215 milhões de habitantes. E as estimativas do município de Autônia, aproximadamente 22 mil habitantes. Mas como saber a quantidade de habitantes de um determinado local? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão responsável por contar a população por meio do censo demográfico. A cada 10 anos, essa pesquisa é realizada em todo o país e os dados são disponibilizados no site IBGE Cidades, onde é possível pesquisar qualquer local do Brasil. Este ano de 2022 é o ano da pesquisa que está em andamento. Então, aqui nós temos a página do IBGE, onde você poderá realizar a pesquisa, e no site do IBGE Cidades você vai encontrar dados demográficos e pirâmides etárias de cidades e estados do Brasil. Até o final desta aula, nós vamos pesquisar a pirâmide etária do município de Autônia, Paraná. Mas qual é a relação de uma pirâmide etária com a população? Vamos entender o gráfico? A pirâmide etária é um gráfico que permite visualizar a diferença na estrutura da população por idades, que é a faixa etária, e por gênero feminino e masculino. Então, logo abaixo, a gente tem um exemplo de uma pirâmide do Brasil, nos anos de 1970, onde a cor vermelha está representando as mulheres, a cor azul representando os homens. Vamos analisar o gráfico. Então, observe. O topo do gráfico, nesta imagem representada pela cor laranja, representa a população idosa. O corpo do gráfico, o meio, ali onde está a cor verde, é a população adulta. E a base do gráfico, na cor azul, é a população de jovens. Observe que o eixo horizontal, que é a linha, é a quantidade dos habitantes, as mulheres e os homens, e no caso desta imagem está expressa em milhões de habitantes. E o eixo vertical, que é a coluna no meio do gráfico, representa as faixas etárias por idade. Como vamos interpretar os conceitos demográficos em uma pirâmide? Então, ali a gente tem 3 pirâmides etárias do Brasil em diferentes períodos. Observe que elas têm formatos diferentes. Então, vamos entender esses conceitos demográficos no formato de uma pirâmide. As crianças e jovens representados no gráfico pela cor azul é a faixa etária dos 0 aos 19 anos. Na base da pirâmide etária, nós podemos analisar taxas de natalidade, que são os nascimentos a cada grupo de 1000 habitantes. Observamos também as taxas de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher na idade reprodutiva. E ainda as taxas de mortalidade infantil, que são os óbitos antes de completar 1 ano de vida. Então, uma pirâmide que representa a base larga, ela vai ter uma grande quantidade de crianças e jovens. O meio da pirâmide, ou o corpo da pirâmide, ali na cor verde, são os adultos. Adultos na faixa etária de 20 a 59 anos. No corpo da pirâmide etária, do gráfico, o que vamos poder analisar na população é a quantidade de adultos integrantes da PA, que é a população economicamente ativa, ou seja, a população que trabalha e movimenta a economia.
O corpo e o meio largo em uma pirâmide etária vai representar a grande quantidade de adultos. Agora chegamos no topo da pirâmide, ali representados pelos idosos, na cor laranja do gráfico. Os idosos são aquelas pessoas acima de 60 anos. Então, o topo de uma pirâmide etária, onde o ápice é mais largo, nós podemos analisar a população idosa e, consequentemente, a expectativa de vida, que é a média de anos que vive uma população. O topo largo vai representar uma grande quantidade de idosos. Agora vamos observar 3 momentos diferentes das pirâmides brasileiras. Nós temos ali, indicado na flechinha vermelha, a pirâmide do Brasil nos anos de 1950. Ela possui a base alargada, o que indica elevadas taxas de natalidade e fecundidade. E o topo estreito indica baixa expectativa de vida. Agora observe na pirâmide de 1985 que o formato dela mudou. O Brasil era composto nesta época por uma grande quantidade de adultos. O bônus demográfico ocorreu devido ao grande número de pessoas em idade produtiva, isto é, pessoas trabalhando. Já a pirâmide do ano de 2020, com um formato diferente também das outras, a base estreita mostra a queda nas taxas de fecundidade. O meio e o topo mais largo expressa a grande quantidade de adultos e idosos, o que reflete nas melhorias da qualidade de vida, nos avanços da medicina, os cuidados com a saúde, que aumentou a expectativa de vida dos brasileiros. Então aqui a gente pode observar que a grande quantidade de adultos predominantes no Brasil atualmente, daqui a uns anos serão os idosos. Então nós vamos passar por uma transição demográfica. Ali na imagem você percebe como que a quantidade de idosos em proporção, na porcentagem ali, ela vai aumentar até os anos de 2040. Observe também que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando e hoje nós estamos aproximadamente chegando aos 77 anos de vida. As estimativas mostram que o número de idosos crescendo no país trará consequências. O envelhecimento da população é inevitável e os gastos com serviços de saúde e aposentadorias deverão aumentar. Serviços na área de geriatria, que são os especialistas em idosos, tendem a aumentar, assim como a profissão de cuidador de idoso e tudo que há de atendimento relacionado a este público. Aí a professora colocou ali um saiba mais para você entender e respeitar o Estatuto do Idoso, que é uma lei que ampara esta população, uma lei criada no ano de 2003. Como interpretar as condições socioeconômicas de um país? A gente pode interpretar essas condições pelo formato da pirâmide. Ele vai auxiliar na interpretação das condições sociais e econômicas do país. Então, por exemplo, os países pobres possuem uma base larga, indicando elevadas taxas de natalidade. O topo estreito mostra uma baixa expectativa de vida, isto é, poucos idosos. Então, ali na imagem, você observa o formato de uma pirâmide etária de um país pobre. Já os países ricos, eles possuem a base estreita, indicando baixas taxas de natalidade. O topo largo mostra a elevada expectativa de vida, isto é, são muitos idosos. Então, ali você observa o formato de uma pirâmide de um país rico. E é isso, pessoal. Agora nós vamos praticar a nossa aula de hoje fazendo o desenho da pirâmide etária do município de Autônia. Então, o primeiro passo, você vai pesquisar no site do IBGE Cidades, encontrar o município de Autônia, no estado do Paraná. No panorama geral do site, você vai encontrar a pirâmide etária de Autônia. E segundo passo, ao passar o mouse nas barras do gráfico, por faixa etária, irá aparecer a quantidade de homens e mulheres no município de Autônia, segundo o último censo do ano de 2010. E aqui você tem um exemplo da imagem que você vai encontrar no site do IBGE e a professora sugere que você faça a sua pirâmide etária em um papel quadriculado. É isso, pessoal. A nossa aula de hoje está encerrada. O que nós aprendemos? Hoje, nesta aula, estudamos o que é uma pirâmide etária, suas características e quais informações podemos analisar estudando a sua composição. Aprendemos como pesquisar dados populacionais no site do IBGE.
Entendemos que em breve o Brasil será um país maduro, isto é, com uma grande quantidade de idosos em sua população. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.